Mais um vídeo de geometria analítica nas resoluções do livro do Alfredo Steinbrück. Seguimos aqui no capítulo 3, com resoluções de questões de produto de vetores, né? E aqui a gente tem uma questão que é um pouco mais complexa, né? Ela tem algumas partes a serem resolvidas, né? Foram dados dois vetores, o vetor A com coordenadas 3, 4 e 2, o vetor B com coordenadas 2, 1 e 1. Ele pede para obter um vetor de módulo 3 que seja ao mesmo tempo ortogonal aos vetores 2A menos B e A mais B. Então eu tenho A e B, eu vou operar eles para encontrar 2A menos B, eu vou encontrar o A mais B. Eu preciso de um vetor que é simultaneamente ortogonal a esses dois vetores e que ele ainda tenha módulo 3. Então tem várias coisas para trabalhar aqui. A questão de ortogonalidade, eu resolvi um exercício anterior que eu vou deixar aqui indicado no card por um método, usando o produto escalar e igualando a zero. Eu vou resolver esse aqui usando o outro método, que naquele vídeo eu comento que eu poderia fazer também, porque existe uma forma de você encontrar um vetor que já é simultaneamente ortogonal a dois vetores, usando o produto vetorial. Mas como a gente resolve essa questão, né? Primeira etapa, é a mais simples, né? A gente vai calcular os vetores 2A menos B e A mais B. Operação de vetores é muito simples, né? Multiplicação, eu multiplico as coordenadas pelo fator multiplicativo. Subtração, eu simplesmente subtraio coordenada a coordenada, né? X menos a coordenada x do outro, y, z, z. Duas vezes o vetor A dá coordenadas 6, 8 e 4. Tirando o vetor B, que tem coordenadas 2, 1 e 1, eu chego no vetor 4, 7 e 3. O A mais B é mais simples, né? É só operar a soma x com x, y com y, z com z. 3 mais 2, 5, 4 mais 1, 5, 2 mais 1, 3. Pronto, agora eu tenho esses dois vetores. Se eu quero um vetor que é simultaneamente ortogonal a eles, uma forma de encontrar automaticamente esse vetor é fazendo o produto vetorial desses dois vetores. Porque quando eu faço o produto vetorial, o vetor resultante, ele é, por natureza, simultaneamente ortogonal a esses dois vetores. Então, eu encontrei o vetor V, que é ortogonal a esses dois vetores, né? Aqui só está um simbolismo, né? Mas como que eu faço o produto vetorial? Eu tenho que fazer uma matriz com as coordenadas I e JK, que são vetores canônicos, x, y, z. Coloco um vetor numa linha, o outro vetor em outra linha. Então, coloquei o 4, 7, 3 aqui na segunda linha, o 5, 5, 3 na terceira linha. Ah, Rodrigo, mas eu poderia ter colocado o 5, 5, 3, o 4, 7, 3? Poderia, só que aí daria um vetor simultaneamente ortogonal, mas daria muito certamente menos esse vetor aqui, ou seja, menos 6, menos 3, menos 15. Ia dar o vetor na mesma direção, mas com sentido oposto. Ia ser possível continuar resolvendo usando esse vetor, não tem problema nenhum. Mas aqui eu coloquei essa ordem, e aí o que acontece? Né? Eu tenho que fazer o determinante. Eu faço o determinante de uma forma automática. Se você não tem o conforto, repita duas linhas ou duas colunas e faça a regrinha do determinante. Eu fiz aqui 3 vezes 7 vezes i, 21i. Deixa eu fazer aqui, ver se eu consigo indicar para vocês. Talvez eu não consiga. Não, porque está sem propriedade. Eu posso fazer esse daqui. 3 vezes 7 vezes 3, 21i. 3 vezes 5 vezes j, 15j. 4 vezes 5 vezes o k lá em cima, 20k. No sentido contrário, eu tenho que pegar 5 vezes 7 vezes k, 35k. Tenho que inverter o sinal, menos 35k. 5 vezes 3 vezes i, 15i, eu tenho que inverter, menos 15i. 3 vezes 4 vezes j, 12j, eu tenho que inverter, menos 12j. Tendo todos expostos, eu faço operação i com i, j com j, k com k. 21 menos 15i, 6i. 15 menos 12j, 3j. 20 menos 35k, menos 15k. E aí, lógico, aqui eu já representei tirando, mas em teoria esse vetor pode ser escrito como 6i mais 3j menos 15k. Essa é só uma outra forma de representar o vetor. Perfeito? Ah, Rodrigo, cabia a questão. Não, porque esse vetor claramente não tem módulo 3. Então agora eu tenho um vetor que ele é simultaneamente ortogonal aos dois vetores que foram pedidos, mas eu não tenho um vetor ainda de módulo 3. Como que eu vou encontrar esse vetor? Ora, eu estou... Aqui tem uma parte que eu escondi, obviamente, para não dar a resposta já direto. Mas o que, que eu faço? Se eu tenho aquele vetor V e eu encontro um escalar, um múltiplo escalar dele, eu permaneço na mesma direção. E essa direção é simultaneamente ortogonal aos vetores 2A menos B e A mais B. Então eu preciso encontrar um vetor U, que vai ser a resposta final,
que é um múltiplo, ou seja, tem só um fator multiplicativo em relação ao V, mas ao mesmo tempo ele tem a módulo 3. E aí, fazendo isso, eu sei que ele é simultaneamente ortogonal aos dois vetores e ele tem módulo igual a 3. Por propriedade do módulo, se o U vale αV e o módulo do U é 3, o módulo de αV é α vezes o módulo do vetor V. Se o alfa for, obviamente, positivo, que vai ser o caso. A hipótese que eu estou usando é que o alfa é positivo, né? Senão eu não posso fazer módulo de alfa, não é só alfa, né? É menos alfa se for negativo. O módulo de menos 1 é 1. Então aqui eu estou assumindo que o alfa é positivo, eu vou encontrar um alfa positivo, inclusive. Alfa vezes o módulo do vetor V. Bom, o vetor V eu conheço, 6, 3, menos 15. Calcular o módulo dele é... E o módulo do U é o que eu quero, módulo 3. Então eu deixo na esquerda 3. O módulo de um vetor é a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. A soma das suas componentes ao quadrado. O vetor V tem 6 no x, então 6 ao quadrado. 3 no y, 3 ao quadrado. Menos 15 no z, menos 15 mais menos 15 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 3 ao quadrado é 9. 15 ao quadrado é 225. Aqui eu fui um pouco sagaz, não sei se é o termo correto, né? Eu poderia ter feito a soma e ter feito a raiz daqui, teria que dar uma raiz que não é exata, então eu ia ter que ter um trabalho para fatorar isso em fatores primos. Eu percebi que todos eram múltiplos de 9. Tem uma forma de encontrar isso. E aí, fazendo todos sendo múltiplo de 9, eu posso pôr 9 multiplicando em evidência. Aí sobra o 4 para dar o 36, 1 para dar o 9, 25 para dar o 225. Raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então tem o alfa que estava fora da raiz, porque ele estava fora do módulo já. Aqui é só módulo de V, né? Raiz de 9 vezes raiz de 30, que é a soma de 4 com 1 com 25. 5 mais 25. Que claramente não tem raiz exata, é um número irracional. Só que a raiz de 9 é uma raiz exata. E aí fica 3. Então o 3 da esquerda, que é o módulo do U que eu estou tentando obter, vale 3 vezes alfa vezes raiz de 30. O alfa, então, nesse caso, para poder normalizar o vetor V para que ele tenha módulo 3, e aí isso eu vou chamar de vetor U, né? O alfa vale 3 sobre 3 raiz de 30, 3 simplifica em cima e embaixo, 1 sobre raiz de 30. Então, quem é o vetor U? O vetor U é alfa igual a 1 sobre raiz de 30 vezes o vetor V. Ou seja, eu tenho que encontrar o U ainda, ele não foi encontrado. Eu tenho que fazer essa última etapa, por isso que eu escondi aqui, porque estava tudo no mesmo canto. Se eu já deixasse aqui, você já ia ter a resposta. Não ia ser necessário entender todo o raciocínio, ouvir todo o raciocínio que eu fiz, ia só conferir a resposta aqui, né? Então, o U aqui é pegar o alfa, 1 sobre raiz de 30, e multiplicar por 6, por 3 e por menos 15 em cada uma das coordenadas. O 30 não tem como fatorar muito mais, porque ele é 2 vezes 3 vezes 5. Então não tem como tirar um fator ali da raiz, que está ao quadrado. Não tem. Ele tem só 3 fatores primos em uma repetição de cada um. Então não consigo ter nenhum termo ao quadrado para poder tirar da raiz. Então fica 6 sobre a raiz de 30, 3 sobre a raiz de 30, menos 15 sobre a raiz de 30. Esse vetor, se eu fizer o produto escalar com esse daqui, 2a menos b tem que dar zero. Se eu fizer o produto escalar com a mais b, tem que dar zero também. Essa, inclusive, é uma possível prova real a ser feita, se você tiver tempo, ou se você quiser explorar um pouco mais o tópico, mas ele precisa dar produto escalar com esses dois vetores zero para provar que ele é, provar mais uma vez que ele é simultaneamente ortogonal a cada um deles. Perfeito? Mas aqui a gente encerra a questão, então, fazendo essas 3 etapas, calculando os vetores base, encontrando o vetor que é simultaneamente ortogonal a um e ao outro, e depois normalizando ele, né, para que ele tenha o módulo desejado pelo problema. Se você achou que essa resolução agregou um pouco o seu entendimento de geometria analítica, considere deixar o like e se inscrever no canal, para que o YouTube e eu também entenda que faz sentido continuar com essas resoluções. Se ficou alguma dúvida, algum passo nebuloso que eu não expliquei em maior detalhe, ou mesmo que eu expliquei, mas que ainda ficou confuso, considere estar deixando um comentário e eu vou estar respondendo assim que possível. Eu te encontro no próximo exercício.